Não, o Vicente tem que nos avisar quando está entrando no ar. Já está ao vivo, pai. Já estamos ao vivo? Já estamos. Estamos aí no Facebook, já? Já estamos, que eu não estou conferindo porque a gente está aqui na sala de estúdio, mas é provável que já estejamos aí ao vivo no Facebook. Sim, agora temos a confirmação que já estamos aqui no Facebook. Em seguida estaremos também aí no Facebook da Coordenação de Literatura e Humanidades, nesse meu Facebook. Vamos compartilhar, o Pedro vai compartilhar no seu também, né? Eu vou ver se eu consigo aqui já fazer isso para a gente fazer um também. Compartilhamento. É bom, né? Bom. Então, deixa eu entrar aqui, botar lá no nosso Facebook também. Uhum. Para poder ter a pessoa poder se situar, encontrar facilmente essa palestra de hoje, sobre esse grande poeta, né, que vamos esperar exatamente às 18h30 para que tu abras a tua palestra. Ela tem um título bom, né, O Poeta do Mundo. O poeta, exatamente. Deixa eu colocar aqui também já vai entrar aqui na página. Muito bem, deixa eu fechar também para não dar problema. Tá, exatamente, né, eu acho que foi uma boa escolha de título para falar também desses 90 anos da estreia, na verdade, do Drummond, ao menos não no sentido das revistas, mas do livro Alguma Poesia, de 1930, que é, sem dúvida, né, talvez o principal livro, junto com o Libertinagem, dessa poesia de 30, que hoje a gente conhece assim, mas especialmente também olhar para a poesia do Drummond inserida num contexto mais amplo e talvez da grande poesia ocidental do século XX. O Agnaldo está conosco, já tu viu aí, o Agnaldo Severino. Mas, querido Agnaldo Santamariense, é o sujeito que mais lê livros. Impressionante. Todos os dias no Facebook... Ele maldade que lá em Santa Catarina, em Santa Maria ele não tem o que fazer, então ele lê freneticamente, como um protesto contra a existência, talvez. É impressionante, né? Ele lê 3 livros. Todo dia. Três dias. E ainda faz uma coisa muito generosa, que é compartilhar, né, as suas impressões de leitura, porque a gente também não tem tempo para ler as novidades. Novidades do mercado espanhol, ele lê todas, né? Javier Marias, o Pérez Reverte. Nos aproximamos, né? Javier Marias, Javier Cercas, Arturo Pérez Reverte, né? Não sei se ele também curte, mas deve curtir Antônio Munhoz Molina. Ele não deixa passar uma. A Lígia também tá. Boa noite, Lígia. O pessoal tá chegando aí para participar dessa conversa sobre Drummond. Drummond é grande, né? Um poeta. Eu tive a chance na minha vida de fazer um curso com o Donaldo Schiller. Eu era o único aluno na aula. O pessoal foi desistindo. O Donaldo era muito exigente. E nós passamos. Eu tive 4 meses praticamente sozinho com o Donaldo, lendo, e nós não conseguimos vencer toda a obra. Tão complexa, tão rica, às vezes um pouco enigmática, né? Às vezes um pouco metafísica, às vezes intrincada de uma forma, alguns poemas intrincados, né? Mas cá entre nós, a gama de assuntos, né? Que eu não sei se você vai falar isso hoje, a gama de assuntos. Vou falar assim. Né? Sabe, pai, que eu ia até começar com uma história, digamos assim, mais pessoal e que te envolve também. Tu não vai lembrar certamente disso, por aquelas generosidades que os pais têm com os filhos jovens saídos da adolescência. Mas eu lembro lá, com uns 20 e poucos anos, de ter dito que, uma vez para ti, num almoço daqueles de domingo, que Drummond era um poeta supervalorizado. E tu me disse, assim, tirando uma farofa de carne da roupa, assim, tu me disse, um dia tu vai ficar velho e vai entender a dimensão da poesia do Drummond. Como eu nunca me esqueço disso, como o Drummond parece ter um poema para cada assunto já vivido, que estamos a viver e que ainda viremos a viver lá para frente. E aquilo ali passou, enfim, tempos depois, já professor também de literatura, eu lembro de ter dito para ti que sim, Drummond, de fato, já mais velho também, infelizmente, né, se fosse só a sabedoria e não a velhice que chegasse, de ter te dito que, de fato, né, é um poeta que parece nunca esgotar a sua temática, e às vezes num só poema
ele trata de 5, 6, 7 assuntos capitais para a existência humana. E eu sempre, quando em aula falo sobre essa multiplicidade temática do Drummond, coisa de que falaremos hoje mais para frente, eu lembro de um poema que é talvez super conhecido, talvez um hit, né, um dos mais famosos poemas brasileiros, se não os mais famosos. Eu pediria ao Vic que colocasse na tela 4 para a gente, porque é um poema super, super conhecido de todos os que estão conosco aqui, que é o Quadrilha, e que parece, como muitos poemas do Drummond, assim, muito simples, muito direto, quase que assim, sem uma preparação maior, e a gente lê isso quase como se fosse uma piada. Aliás, é um poema que pertence àquela estética modernista do poema piada, mas como todas as coisas em Drummond, não é apenas isso. E o poema, todo mundo quase sabe de cor, uma espécie de, assim, abecedário da poesia brasileira, diz ali, né, numa sequência ininterrupta de nomes totalmente íntimos, João, Teresa, Raimundo, não tem nada de pomposo aqui, né? O que também nos remete a uma espécie de círculo da juventude, do tempo do colégio, do ensino médio, enfim. Então, diz ali, você certamente conhece o poema, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Essa quantidade extrema de Qs aqui já seria reprovada em qualquer curso de redação mais radical de português, porque a gente tenta evitar, dizem, né, esse acúmulo de Qs, mas isso é parte integrante da composição modernista que busca o coloquial. Ao mesmo tempo tem um efeito de liga, eu não tenho como parar de ler o poema antes de chegar à final dessa primeira parte, que faz então com que nós estejamos nesse tipo de dança, a quadrilha que está aqui. Essas são coisas bem evidentes do poema, né? E aí vem a segunda parte, que é uma mescla, como quase tudo em Drummond, entre uma coisa horrível, né? Assim, uma desgraça da existência humana, e o humor que parece ser capaz, de alguma maneira, de equilibrar esta balança, pelo menos de alguma maneira. Notem que as notícias são as mais estranhas, né? Senão, assim como a indicar que essas pessoas que antes dançavam juntas a quadrilha, cada qual se dispersou no mundo imenso, no mundo, vasto mundo, aquele do poema de Sete Faces. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, e Lili, a que não amava ninguém, preciso lembrar lá em cima, casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse nome J. Pinto Fernandes é uma delícia, porque reparem que os nomes são super, como eu disse anteriormente, diretos, singelos. O Lili é um apelido até, né? E aí vem essa figura que não é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? J. Pinto Fernandes Seguros, né? J. Pinto Fernandes Advogados Associados, sei lá eu. E num sentido também bem comum pensar sobre isso a respeito desse poema, o tempo afasta, claro, as pessoas, e enfim, aquela que não amava foi a única que, de certa maneira, encontrou um casamento em que não sabemos se foi feliz ou triste, mas que, enfim, há uma possibilidade, ao menos, para o amor. Agora, uma coisa que me remete ao começo da nossa conversa hoje, pai, sobre Drummond, tem a ver com aquela conversa lá antiga que nós tivemos e na qual, de certa maneira, tu deixou passar barato aquela ousadia tola e juvenil, e disse que o tempo faria o seu papel. E eu me dei conta que dentro desse poema singelo, um poema de aparência singela, estava um tipo de sabedoria, um tipo de percepção humana que o próprio Drummond, aquela idade em que escreveu isso aqui, porque esse poema pertence ao livro Alguma Poesia, que hoje nós vamos falar um pouquinho mais até, que completa 90 anos, já completou, aliás, porque foi publicado em maio de 1930, ele escreveu esse poema aqui com o quê? 22, 23 anos, não tinha como saber, num certo sentido, do ponto de vista humano, uma coisa fundamental que está neste poema aqui e que só descobrimos. Está aqui o Rodrigo, né, nosso amigo, já entrando, Rodrigo de Lemos, um abraço para o amigo, que estava maravilhoso semana passada com o Camus, com a obra do Camus, e aqui nos nossos eventos da coordenação do livro de Porto Alegre. Então, uma coisa que está nessa segunda parte do poema, ela só aparece quando se tem certas vivências. E eu vou tentar ser claro do que eu estou falando. Muitos de nossos espectadores aqui já passaram... Pode voltar a vir lá para o começo, agora nós vamos do começo. Muitos dos nossos espectadores aqui já passaram tranquilamente da casa dos 40 anos, né? Já são pessoas mais experientes, né? E vão lembrar que na época do final do então segundo grau, ou ginasial, ou ensino médio hoje, né?
disseram aos seus colegas de colégio que dançavam perto de nós, e fulano queria fulana, que queria fulano, como está no começo do poema, que nunca a vida os separaria, que aquela união que estava lá para se desfazer com o fim do tempo do colégio seria mantida com cervejadas, sei lá eu o quê, né, encontros para experiências com cigarros exóticos, qualquer coisa do gênero. Tá? Só que, de repente, um ano passa e aqueles encontros que iam ser toda semana acontecem talvez uma vez por mês, uma vez a cada ano, e de repente, assim, não mais de repente, para usar um verso famoso do nosso Vinícius de Moraes, são 10 anos do ensino médio concluído. E naquela festa do ensino médio, já 10 anos mais velho todos, há aquele clima de certo constrangimento, aquela competição para ver quem venceu mais que o outro, se eu ainda consigo me dar bem com certas pessoas que não pude lá e que queria, enfim, esses jogos da vida. Só que quando chega, agora é o ponto central aqui, quando se chega à festa de 20 anos de conclusão do colégio, é muito provável que muitos já nem compareçam, estou falando agora do meu caso. E aí a gente também, com aquela curiosidade malévola que faz parte da espécie, busca saber por quem foi, como é que estavam aquelas pessoas com quem nós dançamos a quadrilha lá atrás. E eu tive um colega meu que foi à festa, o reporte, então eu perguntei como é que está fulano. E ele começou, fulana, e ele começou a reportar, fulano não sei o quê, fulana não sei onde, e eu tive a impressão nítida que eu já tinha ouvido aquela notícia antes. Na verdade, claro que não tinha como ter ouvido, porque eu não sabia, mas havia no tom com que ele reportava os destinos de cada qual com quem dancei a dança da quadrilha lá atrás, a mesma sem cerimônia, o mesmo tom quase gélido que a segunda parte do poema possui. Raimundo morreu de um desastre, Joaquim suicidou-se, o João foi para o estado. Tanto faz, né? É quase como tanto fizesse o que aconteceu. E não é que nós sejamos pessoas cruéis ou ingratas, simplesmente o tempo, o grande tema da poesia do Drummond, como a grande poesia sempre toma como seu grande tema, o tempo fez o seu trabalho. O tempo, de alguma maneira, esfriou, né, rompeu os laços dessa quadrilha. E isso está num poema singelo, que muitos chamam de um poema piada, mas que piada de mau gosto, né? Olha o nosso amigo Nicote, né? O João Fandango Nicote. Logo ele estará aqui, o Nicote tem que participar, ele é um grande especialista em literatura russa, e já fica convidado também para fazer uma live lá de Canela, onde se retirou com sua barba e sua machadinha de Raskolnikov. Né? Essa barba não para de crescer, né? É uma barba de um exotismo, só um russo suportaria tal exotismo. Mas, enfim, voltando à nossa conversa. Então, em função também da celebração, Vi, por favor, pode passar o próximo slide, da celebração dos 90 anos da publicação de alguma poesia, eu separei, assim, para um começo de conversa, algumas coisas que nós notamos nesse livro e que vamos notar em toda a poesia do Drummond, de certa maneira. Isso é outra coisa impressionante, né, pai? Eu acho impressionante isso, como alguém que inicia... Claro que o livro é uma coletânea de alguns anos de trabalho. Ele não começa a escrever em 30, tem todo um trabalho intelectual, braçal e mesmo de conscientização do fazer poético que vai se estender ao longo da década de 20. Há aquela importante visita dos modernistas de São Paulo a Belo Horizonte, Mário, Oswald e a turma deles que foi por lá, a cooptação, num certo sentido, do Drummond a esse modernismo, mas a figura do outsider nunca o abandona, porque se a gente olha os artigos que ele escreveu nessa década, especialmente analisando obras de poetas, então, em atividade, e mesmo de alguma coisa modernista, notamos que ele, um pouco como Machado, à sua maneira, não consegue se encaixar perfeitamente nessa modernidade. E isso aparece claramente na obra que coroa esses anos de formação, que é este livro Alguma Poesia. Depois eu quero passar numa segunda parte por uma espécie assim de chave de leitura que me parece funcionar bastante bem para boa parte da obra do Drummond. O Jorge André está conosco também, é um grupo de amigos maravilhoso que esse evento faz com que a gente reencontre aqui, nem que... Olha, o Roberto também, nosso querido médico, grande escritor em formação também, logo... Aí, ainda bem que ele não nos cobra ginástica ao vivo, né? Costuma cobrar pelo telefone. Que cortemos aquelas delícias gordurosas, mas o que eu ia dizer, obrigado, Rogério, o que eu ia dizer é que, num sentido, essa primeira obra já coloca o problema da poesia do Drummond de pé, me parece, e ainda que o Drummond, nos anos 40, tenha olhado com algum desdém para esses primeiros livros, esse e o Brejo das Almas,
Me parece que foi uma coisa circunstancial daquele tempo tão conflagrado que foi a década de 40, especialmente pela questão política, pela guerra, enfim, pela questão social. Mas acho que nesse livro já estão as características centrais dessa poesia, e é isso que eu queria mostrar para quem está conosco hoje, e na sequência uma chave de leitura que acho que faz com que se torne um pouco mais acessíveis boa parte dos poemas. Podemos voltar ali e depois vamos para esse slide, aí está perfeito. Tá? Então, acho que essas coisas são bem notáveis, bem visíveis nos poemas de alguma poesia e depois, na sequência, nos poemas mais maduros. Tá? Essa coloquialidade brasileira é a grande conquista modernista, começa em 22 com efeito, mas que 30, tanto o Drummond quanto o Bandeira, mas depois o Vinícius mais social também, mais cotidiano, encontram uma elocução para a poesia brasileira. Eu tenho a impressão que, olhando especialmente para a poesia antes dos modernos, que havia uma certa dificuldade de lidar com um idioma que tivesse plasticidade para absorver as tantas variedades populares da fala brasileira. Hoje mesmo, lendo alguma coisa para preparar aqui a nossa conversa, eu não sabia, num livro bem interessante do John Gladstone sobre o Drummond, ele se detém bastante sobre esse tempo de formação, ele mostra claramente esse processo, dizendo que na versão original do poema de Sete Faces, poema que abre alguma poesia, é uma desgraça para ser poeta nesse país, quer dizer, o primeiro poema deste livro seminal do Drummond é o poema de Sete Faces, um poema insuperável, num certo sentido. E ele aponta, eu não sabia desse detalhe, que na primeira versão do poema, ali onde diz, quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra disse, vai cabo ser gosto na vida, em vez de disse, Drummond tinha usado falou, para ficar mais coloquial, mais popular. Agora, reparem que, num sentido, até o som não fica bom, né, com falou, fica meio falou, né, fica um pouco coloquial demais, talvez. E que lá na última parte do poema, em vez de botam a gente comovido como o diabo, a lua e o cunhaque, estava alguma coisa como colocam, que era muito mais alto, né, muito mais culto, digamos, do que o botam, porque botam é um negócio popular, né? Bota a gente comovido como o diabo. E essa inversão mostra, na visão do Gladstone, e eu concordo totalmente, a consciência que o Drummond tinha naquele momento já de como construir um registro de fala poética que permitisse essa elasticidade. Não descer, talvez, a desconstrução quase do português da fala puramente popular, mas nem ficar com aquele português empolado, importado de Portugal, com todos aqueles parnasianismos que ainda estavam vivos nessa altura aqui, célebres na polêmica em torno de usar o verbo ter para uma pedra no meio do caminho, em vez do verbo haver, né? Quer dizer, vejam que uma discussão bizantina não faz nenhum sentido questionar um poeta assim, não pode ser tinha uma pedra no meio do caminho, tem que ser havia uma pedra. Mas o que é isso, né? Até porque, num sentido poético, o ter do tinha é já uma primeira tropicada que eu dou na pedra, né? Quer dizer, vai lá, tinha, eu bato naquele ter. Enfim, só uma questão mais estilística. De qualquer maneira, é esse encontro da fala portuguesa que também está na grande busca do Bandeira, acho que o Bandeira conseguiu ir mais longe nesse aspecto até que o Drummond, mas cria uma possibilidade que dá a qualquer poeta brasileiro ou poeta brasileira depois disso um idioma pronto para trabalhar. Isso não é pouca coisa, eu acho que isso é talvez a principal contribuição desses modernistas de 30, porque eles esfriam um pouco aquelas loucuras festivas de 22 e abraçam uma linguagem que tem essa capacidade nutritiva de alimentar-se da fala regional sem soar estranho, alimentar-se da fala urbana sem que isto pareça um virar as costas ao popular brasileiro, e tudo isso já está, de certa maneira, em alguma poesia. Tanto nesse poema famoso que abre o livro, como também Já Fui Brasileiro. Tem uma série de exemplos que a gente podia pegar aqui, se fôssemos falar nessa nossa hora só sobre alguma poesia. Bom, outra coisa fundamental aqui que vai começar a aparecer neste livro, vai ficar cada vez mais grave à medida que a poesia do Drummond vai avançando, é um debate de escala global. A proposta do Drummond, poeta do mundo, não tem como deixar de tocar nesse aspecto. Quer dizer, o século XX verá o apagar de quase todas as formas tradicionais de vida, ao menos no mundo ocidental, no mundo mais civilizado. Quer dizer, a vitória da cidade sobre o campo, que já se desenhava há alguns séculos, termina agora olha aí o Escobar chegando, né? Nosso amigo Escobar Nogueira aparecendo aí para
para nos prestigiar. Como eu dizia, essa vitória da cidade sobre o campo parece um fenômeno definitivo, ao menos se pensamos em Europa e Estados Unidos. E o Brasil, nesse momento, ainda é um país extremamente... Bom, Marcelo Frison, nosso grande amigo também, boa noite, obrigado, Frison. Então, a gente, pensando nesse aspecto, enxerga como uma questão bastante brasileira, mas também bastante periférica. Eu disse que hoje ia provocar um amigo nosso, o amigo do pai também de longa data, o Eduardo Wolff, uma figura intempestiva e polêmica. Eu disse que o provocaria hoje com a seguinte afirmação. O conceito e a concepção de modernidade são oriundas dos grandes centros. Se pensamos nos grandes poetas modernos da Europa e dos Estados Unidos, são todos eles muito cientes, muito capazes de compreender o fenômeno moderno. Mas a sensibilidade moderna, essa sensibilidade é periférica. Reparem, pensando em alguns poetas modernos e sensíveis, Fernando Pessoa, Cavafis, Drummond, se passamos à literatura, teríamos outros tantos exemplos, Borges, Kafka, enfim, que sentem a modernidade tendo às suas costas o campo dos países, ou ao menos uma situação mais atrasada dos países em que estão. Então é impossível que na obra desses grandes poetas não esteja uma tensão constante entre o passado e o mundo urbano e o mundo sem deuses, né, e sem esperança da modernidade. Acho que isso já aparece também aqui dentro do próprio alguma poesia. Claro que esse tema fica fortíssimo a partir de Sentimento do Mundo e mais forte ainda em A Rosa do Povo. Tá? Bom, aí vem esse Abraçar do Brasil, outra conquista maravilhosa dos modernos. O Drummond mesmo foi cooptado para esta tendência. Quer dizer que é olhar para o Brasil com um olhar, não o olhar do atraso, mas o olhar do peculiar, o olhar do verdadeiro, do raiz, como hoje em dia os meus alunos chamam, né? A diferença entre o Nutella e o raiz, né? O Brasil raiz, o Brasil dos adentros, o Brasil do café, de Minas, de Tabira e tudo mais, que a gente também conhece bem associado ao Drummond. Tá? Bom, é uma poesia que se liberta finalmente daquelas amarras do verso mais fixo. Isso é uma conquista de 22, mas que o Drummond abraça desde seu primeiro livro. Outros poetas não foram tão diretos a este ponto, embora quem gosta de olhar para a questão mais estilística e mais estética do poema vai ver que muita da poesia do Drummond é ainda metrificada, parcialmente metrificada, escondido por essas novidades da liberdade. E, num sentido, essa tensão moderno antigo ou moderno tradicional fica visível nessa tensão também de versos que prendem-se ainda a uma métrica fixa, que é base da poesia ocidental desde sempre, a essa liberdade que o verso moderno traz. Uma grande observação, salvo engano, do Eliot, é que a poesia moderna ela deixa de ser cantada para ser falada. Eu acho que essa é uma transposição fundamental para compreender a poesia moderna. É impossível, Cacionei também, grande amigo, boa noite, aí provocando, é uma provocação, a gente vai falando e os nossos participantes ficam se provocando aqui enquanto nós falamos. Essa parte divertida da conversa parece mais um happy hour com uma palestra e eu acho que isso é sempre bom. Mas eu pensava no seguinte aspecto, que dentro dessa perspectiva moderna, há que considerar, acho importante que se tenha isso em vista, esse choque interno dos versos, tá? Entre essa potência da fala e a potência do canto, e como isso se mistura. Na melhor obra, me parece, de análise direta de poemas que há sobre Drummond, um clássico também, até indicado pelo pai anos atrás, Verso Universo em Drummond, do Melchior, é um livro de grande astúcia de leitura. Acho que ali, entre tantas coisas, muitas coisas acertadas que o Melchior aponta, ele diz que viria um terceiro momento em que nós teríamos, assim, do canto da poesia clássica para a fala moderna, e nessa poesia mais moderna, somente a leitura. Eu discordo, eu acho que um poema jamais é só para ser lido. Ainda que se tenha que lê-lo muitas vezes para compreender poemas intrincados, a sonoridade dos versos está sempre ali mesmo que falada. Mas isso, enfim, só para pontuar para vocês, para ter a oportunidade de falar desse belíssimo livro do Melchior sobre o Drummond. Tá? Há outros incríveis também, né, que a gente podia lembrar, o próprio Afonso Romano de Santana, com o Ghost, né, ou ainda esse novo livro do Gladson, muito interessante, Davi Arrigucci Jr. Pô, tem muita coisa que depois no final talvez a gente possa comentar. Ainda sobre alguma poesia,
surge essa figura do humor corrosivo de Drummond. Aqui talvez ele ainda não tenha temperado totalmente. Alguns belíssimos poemas, à minha leitura, são destruídos por um humor totalmente arbitrário e até, num certo sentido, malévolo, porque ele tem um poema na mão, às vezes, e prefere jogar para a máquina trituradora do humor um assunto mais sublime ou mais sério. Essa mistura, aliás, de sublime e sério com coloquial também é muito comum nessa poesia moderna. Esse, aliás, é o ponto central da leitura do Melchior que falamos, né? Que a poesia moderna encontraria, então, uma mescla de estilos. As coisas altas são tratadas em linguagem baixa, as coisas baixas do cotidiano recebem tratamento elevado. Isso é bem visível, de fato, nos versos. E me parece a coisa mais moderna e, ao mesmo tempo, mais cosmopolita deste livro. A autoconsciência feroz de um poeta que percebe que não só os valores tradicionais entraram em colapso, como também, num certo sentido, a visão do poeta e da poesia, ainda um pouco romântica, do poeta como gênio, da voz lírica como, se não mais um eu grande, aquele super-eu do romantismo, aquelas máscaras simbolistas, tudo isso cai. E o poeta está nu e tem que ter consciência que cada verso é doloroso, que os versos não podem ser meramente um derramar de emoções, como acontece naquele clássico A Procura da Poesia, em que ele meio que faz uma lista de tudo que não se pode fazer num poema, e são basicamente os temas da poesia. Mas aquele não poder fazer é não poder fazer sem mediação. Tá? Eu peço para o Vi avançar um pouquinho para ler um poema de alguma poesia e trocarmos de assunto para não gastarmos todo o nosso encontro conversando sobre isso. Pode avançar mais um, Vi, por favor? Tá? E aí, então, vamos ler este clássico dos clássicos, poema de 7 faces, percebendo já de saída como cada uma dessas 7 estrofes, de certa maneira, coloca o poeta, desnuda uma das faces do poeta e, ao mesmo tempo, trabalha todos esses elementos que a gente vem apontando como conscientes na poesia do Drummond, já nesse primeiro poema, que é de 28, mas que sai em 30, junto com alguma poesia. Tá? O começo é um hino, né? É quase que também um daqueles versos que, mesmo quem não lê muita poesia, sabe, se não de cor, reconhece ao ouvir. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. E esse gauche também marca um certo tipo de postura que vai acompanhar. Afonso Romano de Santana é muito forte nesse aspecto, né? Vai acompanhar toda a poesia do Drummond. Tá? Quer dizer, esse gauche, esse ser torto, ser esquerdo, ser canhoto, implica nessa figura que não se encaixa, uma figura que não cabe dentro nem das vanguardas, nem dos movimentos depois, nem na política perfeitamente também, e nem na própria construção poética. Tá? Esse ser que nasce com alguma deficiência, com algum handicap. Tá? Bom, está aí uma face, assim, digamos, a certidão de nascimento de um poeta. E esse anjo torto também já nos mostra que a tortura do poeta só pode ser anunciada pela tortura de um ser perfeito. Num certo sentido, o anjo torto tem qualquer coisa de demônio, porque é um anjo caído, né? Se pensamos assim. Tá? E nada melhor que um anjo caído para anunciar, de certa maneira, alguém que veio corroer qualquer ilusão de escapismo, como veremos mais na frente em outros poemas. Bom, depois tem alguma coisa aqui ainda do Brasil mais para dentro, Brasil do interior, e há aqui uma maravilhosa personificação, uma espécie de transposição, né? Ou metonímia, num certo sentido. As casas, as mulheres que são aquelas velhas senhoras do interior que vigiavam a vida de todos, né? Espiam os homens, deve ser ele provavelmente, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. E também tem aqui, eu já nasci em Porto Alegre, mas o senhor, meu pai, que nasceu em Taquara, é capaz de dar um depoimento mais preciso sobre isso, que é aquela repressão sexual que viviam os interioranos, quer dizer, não se podia exercer essas coisas numa cidade pequena sob pena de ser conhecido como um tarado, né? Evitar, inclusive, ser convidado a festas de famílias sérias. Então, há que conter esses desejos. E, num sentido, lá num outro poema famosíssimo, que é A Confidência do Itabirano, vai aparecer de novo, né? Esse desejo reprimido que às noites, que aparece de noite, que não permite que se durma, e que um interiorano nunca consegue realizar de fato,
mesmo que depois venha ter uma vida aventurosa, como o nosso querido amigo Dionísio da Silva, não vai conseguir jamais libertar-se dessa repressão sexual lá sofrida. Então aí está uma outra face do poeta. Depois nós temos uma experiência já bem mais moderna, bem mais cotidiana, bem mais urbana, que é esse bonde cheio de pernas, né? Uma imagem quase cubista, né? Pernas brancas, pretas, amarelas. E aí vem um verso de uma ironia soberba, né? Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. De uma também modernidade total, uma modernidade que parece escrito agora esse verso, né? Quer dizer, o português que se usa aqui é o português que a gente usaria para fazer isso hoje. Tá? Outra coisa importante que eu podia ter pontuado antes, mas acho que agora, com o poema já andando por um bom tempo, é fundamental para compreender Drummond, e vai aparecer quando nós voltarmos às características da obra. Reparem, é o fato de que a cada momento em que há uma possibilidade de um sofrimento real, aquilo que mais elegantemente se chama de pathos, né? Logo vem um elemento que desconstrói esse sofrimento. Então, quer dizer, eu nasci um desgraçado e o anjo, quase que com um semi-sorriso, diz, então vai ser um desgraçado, azar é teu, ferre-se. Né? Depois, reparem que quando vem aqui esse monte de pernas e o coração parece sofrer, o coração que vai voltar logo mais, os olhos parecem indiferentes a este sofrimento. Temos, então, um autorretrato maravilhoso do Drummond jovem. Se pegamos a foto do Drummond jovem, é ele aqui, né? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. O efeito de repetição moderno está aqui, né? Um clássico da modernidade, com a dissolução do metro fixo e da rima, restam, então, esses recursos de repetições, de anáforas, frases parecidas com as outras que vão paralelamente se construindo. E aí, claro, esse homem solitário, tema fundamental também em Drummond, com poucos raros amigos, sofre. E aí, então, vem outros versos famosíssimos aqui, né? Quase um hino da poesia brasileira. Já vai chegar, tem uma estrofe antes disso, preparando aquela outra. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que não era Deus, se sabias que eu era fraco? E o Drummond, quando publicou esse poema, publicou com pseudônimo, porque, de fato, há muita blasfêmia, que é outra característica clássica da modernidade. É quase como Cristo, né? Porque Cristo pergunta ao Pai por que o abandonou, né? Então, por que me abandonaste? Pergunta ele. E aí vem, então, uma chave de leitura fundamental da obra do Drummond. Mundo, mundo, vasto mundo. Quer dizer, o mundo é gigantesco, né? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Tempos depois ele corrige esse verso, né, em Sentimento do Mundo, dizendo que o coração dele é muito menor do que o mundo. Isso é muito comum em Drummond também, a desconstrução de soluções anteriores. Agora, essa solução aqui ela é interessantíssima para aquele aspecto da consciência da poesia. A poesia resolve o problema da poesia, quer dizer, ela pode resolver o problema dela mesma, mas em relação ao mundo, ela não pode muita coisa. Se não, talvez, e aí isso aparece mais maduramente no Drummond, servir de consolo a outros desesperados como nós que estamos reunidos aqui nessa terça-feira chuvosa, lendo este poema 90 anos depois que ele foi publicado, e de alguma maneira encontrando algum consolo, ainda que artificial, neste poema. E isso que é genial, né? Porque, vejam, ele sabe que a poesia não é capaz de resolver nada. Seria uma rima, não seria uma solução. Muito menos a poesia rimada que estava antes posta lá. Mas ele continua escrevendo isso num poema, porque, de algum modo, é oferecer ao leitor uma espécie de consolo, ainda que seja um consolo vicário. Mas não importa, ainda assim é um consolo, coisa que poucas vezes nós recebemos da vida ou das pessoas que conhecemos, os poucos raros amigos. E aí, quando parece que ele finalmente liquidou com aquela possibilidade de sofrimento, ele volta, então, para dizer que o coração é mais vasto que o mundo. Ou seja, o coração quer muito mais do que pode receber. Há um verso maravilhoso daquele grande poeta inglês, Yeats, na verdade, de escrita inglesa, Yeats, né, em que ele vai dizer que o nosso coração não sabe que está preso a um animal cujo destino é a morte. Preso a um animal agonizante. Philip Roth até usa isso para um título do livro dele, né? O animal agonizante. O coração está atado a um peito de um animal que vai morrer, que sabe cerebralmente que morrerá, mas o coração não sabe. Bate sem saber, né? Por isso o coração é muito mais vasto que o mundo.
Nada pode ser mais patético, mais sofrido do que isso. E aí, reparem que quando ele finalmente parece ter sido confessional, que ele finalmente conseguiu extravasar seus sentimentos, ele vem para a última estrofe. Tudo que eu te disse até agora, na verdade eu disse porque tomei na manguaça, me passei nos conhaques, né, um clássico do mundo antigo também, acho que ninguém mais bebe conhaque hoje em dia, né? Raramente encontra-se alguém que beba conhaque. Hoje em dia bebe essas bebidas coloridas, aí o conhaque era a bebida assim também mais do boteco que tinha, né? Então ele está meio que nos dizendo o seguinte, olha, eu só te falei dessas coisas, eu não falaria em circunstâncias normais, porque tem uma lua também debochando dos românticos, certamente, né? E tem um conhaque, e essas duas coisas botam a gente comovido com o diabo. E eu, que durante muitos anos fui tradutor, já vi numa edição, alguns talvez conheçam que estão conosco, uma edição feita sobre este poema com todas as traduções para outras línguas deste poema de Sete Faces. E não há nenhuma das poucas línguas que eu consigo ler em que se chegue perto de uma solução boa para isso aqui. Porque é uma expressão idiomática, num certo sentido. Não dá para traduzir. Em inglês, traduzido por cast the devil's spell, colocou um feitiço do diabo em mim, né? Não é isso. Assim, é uma figura de exagero, né? Eu me comovi muito, eu fiquei comovido demais. É isso que quer dizer, bota a gente comovido como o diabo. Mas, num sentido, isso é muito brasileiro para conseguir ganhar uma tradução mais adequada. Tá? Então, acho que de alguma poesia ficamos com esse clássico dos clássicos e podemos voltar aí, Vi, por favor, para olharmos para essa proposta que eu trouxe para a gente conversar hoje, que é justamente, aqui, perfeitamente esse slide, uma espécie assim de engrenagem, de como funciona, de manual de instruções ou de maneiras de usar Drummond. Tá? E, na verdade, quem percebeu isso com muita clareza foi o Bandeira. Bandeira disse que a poesia de Drummond, ou quase isso, eu não sei se são bem essas duas palavras, mas são equivalentes, era uma máquina, ao mesmo tempo, cruel e terna. Tá? Que, num sentido, um poema de Drummond liquida com todas as tuas ilusões, toda a tua concepção de proteção para a dureza da realidade, mas te entrega alguma coisa. E essa alguma coisa eu percebi, pai, ao longo do tempo, nas aulas, especialmente nos pré-vestibulares, eu percebi que muitas vezes não chegava aos alunos, porque parece que ele é um poeta, muitos diziam, depressivo, nihilista, digamos assim, desencantado, e até uma parte central de sua poesia é isso. No entanto, eu tenho que ser capaz de enxergar o outro lado, que é justamente aquilo que equaliza, que equilibra esta máquina. Então, de um lado, sim, ela é muito cruel, ela é muito destrutiva das ilusões. A gente poderia lembrar de uma sequência de poemas aqui devastadores do Drummond, né? Assim, de ler e não sobrar pedra sobre pedra. Tem um poema amoroso do Drummond, não sei se tu vai lembrar desse poema, pai, que é chamado Destruição, que é quase um soneto, que é um poema horrível, depois um poema de amor, ele classificou como amor, né? E aí tu vai ler aquilo ali, é um negócio horroroso, que diz que, na verdade, os amantes se destroem mutuamente, e o que eles sentiram não é mais que um fantasma que os passeia, e, na verdade, o que eles lembram não é do amor que um dia viveram, mas só da sombra, só do rastro da cobra que o amor deixou. É um negócio horroroso. Para que fazer um poema desses, né? Deixa as pessoas serem felizes. É um poeta, talvez, um pouco ácido demais para os nossos tempos, em que tudo é fofo, né? Que todo mundo tem que se proteger para não se magoar, né? Ele teria que, certamente, hoje, para ser estudado, ter aqueles alertas: olha, você pode partir seu coração, olha, suas convicções políticas podem ruir, suas convicções pessoais podem ruir. E isso é parte, me parece, e parece especialmente também ao Cândido, de onde eu saquei essa ideia aqui, que de um lado há uma percepção de um ser torto, que está no Ghosh, desde sempre. A ideia de que cada criatura humana é, por configuração, ou seja, sai de fábrica deficiente. É também super existencialista, num certo sentido. Cada um de nós não se encaixa, por definição, no mundo e nos outros. Ok, isso seria, então, um dos polos da poesia do Drummond, um ser torto, é o segundo tópico ali nosso, um ser torto que, não bastasse nascer torto, tem de viver dentro do mundo. E este mundo é, por definição, um mundo injusto, errado, um mundo marcado por todas as desigualdades que nós conhecemos e que seguem abertas, certamente, nos nossos dias. Por isso, Drummond segue tão atual como nunca.
Tá? Então, de um lado, é como se fosse um movimento de pêndulo, né? De um lado, o eu torto, do outro lado, o mundo errado. Esse eu torto tenta consertar-se no único lugar onde pode haver conserto para a nossa tortura, que é no contato com o mundo, no contato com os outros. Só que quando esse ser tenta agir no mundo, tudo o que encontra é desencanto, traições, dificuldades, aquela famosa incomunicabilidade, que talvez seja culpa de Tabira, diz ele, né? Por causa do ferro da calçada, 90%, né? E 80% passa para as almas e aí a pessoa não consegue se comunicar. Ok, é uma explicação para uma dificuldade que todos nós temos. Nós sempre dizemos A e as pessoas entendem, quando entendem muito bem a gente, a linha, ou B, ou C, às vezes, o que é pior. Então, num sentido, essa percepção faz de Drummond um poeta internacional, quero dizer, porque é uma descoberta humana no sentido pleno do termo. E este mundo injusto e errado, criado, especialmente revelado pelas grandes fissuras do século XX, mais do que nenhum outro momento, talvez, porque antes havia aquela visão tradicional que confinava as pessoas a certos papéis. Com a perspectiva de todas as utopias que pulularam, né, no século XX, e nenhuma delas funcionou, né, essa visão de um mundo errado e injusto, que aparece com grande força naquele poema genial chamado Elegia, 1938, mas que aparece em quase toda a obra de Drummond, faz então com que esse ser que tenta se consertar, ao entrar em contato com o mundo, perceba, na verdade, um mundo talvez pior, mais vasto do que ele mesmo. E então, repelido pelo mundo, ele se fecha em si mesmo. E em si mesmo ele não tem conserto. E volta para o mundo. E é rechaçado mais uma vez. E parece que nós ficamos presos num movimento puramente pendular. E mais do que isso, um movimento que nos leva a uma espécie de emparedamento entre essas duas coisas. Bom, ok. Num sentido, Drummond está pondo a nu algo que a nossa percepção nos apontava, talvez desde que temos alguma consciência de que temos problemas, quer dizer, as pessoas normais, né? Até as anormais temos problemas, o mundo tem problema. Okay. E nós tentamos, ao longo da vida, resolver uma ou outra coisa, se possível. Mas um caminho muito normal para a poesia, para a arte, e mesmo para todos nós, é acreditar que alguma forma de fantasia ou de escapismo poderia melhorar a minha sofrência, usando a palavra de agora, a minha condição de sofrimento, o meu pathos. E olha, eu não quis numerar aqui, mas são muitas as possibilidades de escapismo que a arte e mesmo a psicologia humana criaram, e Drummond vai como que riscando uma depois da outra. Lugar clássico, e quase todos eles lugares românticos, né? O passado como lugar perfeito e paradisíaco. Que saudade que eu tenho da hora da minha vida, minha infância querida, os bananais, aquelas coisas todas. Fora com isso, né? Não há esse recanto. Porque mesmo quando ele pode voltar àquela Itabira da família, há sempre alguma coisa ameaçando a existência daquele passado. Ou, em outras palavras, aquele passado é atualizado para o presente, como numa fotografia que continua a doer. Ou seja, o passado não serve de refúgio. Ele é mais um complicador para esse estar no mundo desnudo. Outro exemplo de escapismo clássico, o futuro. Só que, se nós olhamos para o Drummond, há algum momento em A Rosa do Povo que a utopia parece funcionar, mas, boa parte das vezes, José é um exemplo, não há essa perspectiva. Nem sequer a morte é uma saída para Drummond, como é para tantos românticos também. Se eu morro, resolvo meus problemas. Em Drummond, ele, inclusive, debocha disso, né? Não se mate, né? Para quê? Guarde-se para o dia. Reparem que, num sentido, ele não nos dá nenhuma saída para o grande problema, que é experimentar aquilo que o grande filósofo francês pós-modernista Jean Baudrillard chamou de o deserto do real. Não há nenhuma fantasia criada sobre estarmos no mundo. Somente a aspereza desta realidade. E boa parte dos leitores tem a impressão, vem essa situação como extremamente opressora, extremamente depressiva, e para piorar, porque estamos na parte destrutiva da máquina ainda, o Drummond vai nos dizer o seguinte: bom, mesmo que tu perceba que tudo não passa de ilusão, que o próprio amor não é mais do que uma ilusão, mais do que um escapismo, tem mais um problema. Quando tu tenta dizer isso para alguém, a pessoa não te compreende. E no fim das contas, tu acaba sozinho, posto sozinho dentro do mundo.
Tá? Então esse ser está, de fato, num deserto, como um daqueles profetas bíblicos. Bom, ok. Eu concordaria que o Drummond é um poeta depressivo se a poesia dele terminasse aqui. Mas ela tem toda uma outra parte, que é a saída disto, que nunca será total, porque não há saída para isso, senão a morte, eu sempre digo, está ruim, mas a outra opção é pior. A opção da morte é pior, né, do que a que está agora. Que é nós tentarmos equilibrar essa noção de deserção e de abandono com duas ferramentas que, se não são capazes de anular a perspectiva sombria de nossa existência, podem relativizá-la e podem, de alguma maneira, equilibrá-la. A primeira é o humor. Tá? Esse humor que vai aparecer muitas vezes, eliminando a possibilidade de termos aqui um chororô, né, como acontece em muita poesia romântica. Não há essa possibilidade. Quando o Drummond começa a mergulhar na coisa mais íntima, naquela sensibilidade moderna que eu falei para vocês, que os grandes centros talvez tenham perdido muito cedo, tá? O Drummond, olhando para o passado e vendo ainda aquela vida... Obrigado, meu querido amigo Rodrigo. Obrigado. Como eu dizia para vocês, olhando para aquela vida besta, né, que ele mesmo chama de besta e que ao mesmo tempo é linda, né? Quem é do interior ainda viu esse Brasil dos adentros, das grandes fazendas, com todos os seus problemas, é claro, com toda essa estrutura evidentemente patriarcal e ao mesmo tempo injusta, né, na sua distribuição, mas olhando para essa sensibilidade, seria muito fácil Drummond cair na tentação escapista, muito comum, né? Diante das grandes mudanças. Bom era no meu tempo, bom era no tempo do meu pai, bom era no tempo do meu avô. Bom, a resposta dele está clara em Confissão do Tabirano, né? Tive ouro, tive gado, tive fazenda. Não tem mais nada. Hoje sou funcionário público. Acabou-se isso, né? Não há como manter essa fantasia do passado. Ao mesmo tempo, o humor consegue neutralizar, em parte, esse sofrimento. Eu ia botar um poema para a gente ler, mas eu quero ler outros que eu separei aqui daqui a pouquinho mais, que é aquele poema famoso, Consolo na Praia. Ali é muito claro ver isso, né? Eu não tenho nem vi nenhum, não coloquei esse poema aí. O Consolo na Praia, tem uma hora que ele vai dizer assim, Paulo, não tem nada, mas tem um cão, né? Pô, tem um cachorro aí, tem o humor, né? Não tens casa, navio, terra, mas tens um cão. O que mais que tu quer? E esse humor que consegue rir da própria desgraça, consegue, me parece, suavizar esta apresentação do deserto do real. Ao mesmo tempo, e essa para mim é a grande virtude desta poesia, é a coisa que particularmente mais me encanta em Drummond, é que, apesar dessa jornada destrutiva em direção ao real, temperada apenas pelo humor, que não pode nos salvar, mas enfim, faz com que seja um pouco mais suave a jornada, depois disso tudo, ele percebe uma coisa fundamental, que, ok, talvez a comunicação humana não possa nunca vencer a sua precariedade. Talvez a comunicação humana não seja capaz de produzir concórdia entre criaturas humanas. Ok. Mas, se nós pensamos que a poesia é, de todas as construções verbais humanas, a mais sofisticada, se nós pensamos que de todas as construções verbais humanas, a poesia é aquela que é capaz de permitir a um eu falar com a maior intensidade sobre sua questão existencial, talvez seja o poema. Isso é a coisa mais bonita para mim de todas. Talvez seja o poema a mão que estende-se em direção ao outro. Por isso Drummond se tortura tanto com a forma do poema e tanto com a potência da poesia, porque talvez o poema possa vencer essa distância entre um ser e outro ser. Talvez o poema possa ser, de fato, um caminho em direção ao outro. E se nós olhamos para a poesia do Drummond, quase sempre seus poemas apontam para essa direção. Eu vou pegar um exemplo bem conhecido de um poema que eu sei que o pai adora. É um poema que ele lê como poucos, ou talvez nunca tenha visto um leitor tão agudo para esse poema, que é A Bruxa. A Bruxa é claramente um poema em que isso acontece. Por quê? Eu peço o Vi, então, que tu avance agora para mim, por favor. Acho que são 2 telas. Vamos ver. Pode avançar. A próxima, mais uma. Esse vamos pular que não vai dar tempo. Pode pular mais uma? Aí, tá? Então, nós temos aí esse clássico dos clássicos. Reparem que eu espero que nesse poema possamos ver tudo que eu falei para vocês até agora dessa chave de leitura. Tá? Está ali, então, essa voz que fala desde uma espécie de tom
em aparência tom confessional, né, o seguinte: nesta cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Essa é uma amplificação maravilhosa. Ele podia seguir, né, para aumentar o nível de patetismo da situação. Eu nunca recomendo aos meus jovens alunos, que geralmente estão sozinhos, uivando, né, num quarto às 2 da manhã, que sigam lendo esse poema na sua amplificação. Porque se o sujeito está sozinho no Partenon, ou na Glória, ou sei lá eu, né, na Vila Assunção, ou no Moinhos de Vento, no seu quarto, por conseguinte está sozinho em Porto Alegre, e no Rio Grande do Sul, e no Brasil, e nas Américas, e no mundo todo, e no universo inteiro de milhões de galáxias naquele instante. Não tem como ter uma solidão maior do que essa. Mas essa é a condição humana, a condição da solidão. Isso é um caminho em direção àquele deserto do real que o Drummond apontava. Tá? Claro que tem aquele famoso lema, quanto maior a cidade, maior a solidão. Desde os latinos nós temos isso. Mas reparem que o fato de ser um tema clássico não modifica a modernidade desses versos tão diretos. Vem uma pergunta que é feita se ele está sozinho para ele mesmo. Estarei mesmo sozinho? Ainda há pouco um ruído anunciou vida a meu lado. Certo, não é vida humana, mas é vida, alguma vida, né? E sinto a bruxa presa na zona de luz. É um belo recurso poético. Eu sempre destaco isso também em oficinas de escrita de poesia. Como essa bruxa fica o tempo inteiro modificando a luz do poema, porque ela voeja e a luz do quarto se altera enquanto a bruxa voeja. Então é como se esse personagem do poema, esse eu lírico, estivesse o tempo inteiro num jogo de luz e sombra. Como acontece quando esses insetos ficam voejando, e ao mesmo tempo também um pouco perturbado por esse barulho que as asas da bruxa fazem. É um bicho meio agorento, em certo sentido, né? Eu não sei, me disseram quando eu era pequeno, acho que me enganaram que caía um pozinho da asa da bruxa, a pessoa ficava cega, sei lá, tem uns negócios assim, e fica então aquele bicho voejando. Mas mesmo assim, nesse estágio de solidão, aquela vida é melhor do que nenhuma vida, mesmo que seja um inseto, de certa maneira, inconsciente para o sofrimento de nós, criaturas humanas, esse animal estranhíssimo que somos. Uma bruxa talvez não considere essas coisas aqui, também não sabemos, o que sabemos nós de bruxas? Mal sabemos de pessoas. Volta ele a repetir o bordão, procedimento clássico da modernidade. Eu volto a uma espécie de refrão do poema, né? De 2 milhões de habitantes dizer. E nem precisava tanto, precisava de um amigo, desses calados, distantes, que leem verso de Horácio. Hoje em dia ninguém mais, aí não vai contar nunca mais, né? Verso de Horácio, eu acho que talvez, não sei se algum dos nossos companheiros hoje aqui lê Horácio ainda, mas enfim. Mas secretamente influi na vida, no amor, na carne. Reparem que, no sentido também, esse amigo que ele ressente é aquele amigo formado num tempo de ingenuidade da juventude, em que as diferenças pessoais não eram tão nítidas e nós podíamos ser amigos de pessoas estranhíssimas, nós mesmos pessoas estranhas, né, para os outros amigos que tínhamos. Mas nesta hora, que também é uma hora existencial, claro, não há amigos, é uma hora tardia, é um belo jogo de palavras, porque tardio aqui é a hora do poema, sei lá, é madrugada, sei lá, é o quê, né? Mas também tardia na vida, né? Como procurar amigo? E nem precisava tanto, diz ele. Eu gosto da sinceridade desses versos, né? Porque, reparem que se o sujeito gosta do que gosta, né? A essa hora da noite, da madrugada, o cara não quer um amigo no quarto, o cara quer outra coisa no quarto. E ele vai se desvelando aos poucos num sentido de quem abrisse seu coração de fato, como numa confissão, né? E nem precisava tanto. Eu precisava de mais, na verdade, é um litote, né? Eu só aviso uma coisa aqui. Na verdade, eu precisava de mais do que isso, né? Precisava de mulher. Reparem que não tem nenhuma definição, qualquer uma, né? Que entrasse neste minuto, recebesse este. Eu acho que um grande poeta, eu acho, para você, uma opinião também pessoal, como quase tudo que a gente considera aqui, a gente reconhece no uso de um pronome. Vocês entendem o que eu quero dizer? É um pronome que mostra o tamanho de um poeta, porque normalmente na fala a gente diria que entrasse nesse, esse carinho. Mas repara que é neste, porque é o pronome demonstrativo da coisa mais próxima, né? Neste minuto, neste carinho, este carinho, né? E aí reparem, salvar-se do aniquilamento, porque esta é a grande sombra da obra do Drummond, o aniquilamento, o lugar em que não há mais nada. Nem sequer o humor e nem sequer a companhia de outro ser humano. Por isso que ele celebrava tanto naquela faceta da poesia dele a amizade, aqueles poemas para amigos, claro, porque o amigo, de certa maneira, é uma vitória contra o aniquilamento, né?
um minuto e um carinho loucos que tenho para oferecer. E ele volta ao tema que é fundamental. Eu sempre digo, também é outra aritmética que não se deve fazer para não passar mal, se está sozinho. Né? Porque, repare, isso aqui é 1940, por aí, o Rio de Janeiro, então, tinha 2 milhões de habitantes, quase Porto Alegre hoje, e aí o cálculo é meio que inevitável, né? Ora, tem 2 milhões de habitantes, 1 milhão pelo menos de mulheres, aquela hora em que ele inspira, respira e exala este poema, quantas estarão acordadas? Tá, vamos ser um cálculo assim muito conservador, de 1 milhão, 10 mil. É um cálculo conservador, tá? Até porque as pessoas têm dificuldade para dormir. Tá? Pode avançar a tela, por favor, Vi. Além disso, das 10 mil que nós temos ali, talvez nós tivéssemos algumas, pelo menos 50, que estivessem dispostas a sair para encontrá-lo. 5. Ele só precisa de uma. É terrível, né, o cálculo. Não, o cálculo não se faz, é um cálculo malévolo. É a parte, assim, a parte da engrenagem dentada da poesia do Drummond que consome tudo. É um raciocínio horrível para quem está solitário. Uma pessoa em 2 milhões. E nada. Tá? Mas ele sabe que há muitas outras pessoas como ele que estão acordadas, e aí então vem esse segundo fantasma, né? De um lado está a potência do aniquilamento, mas acima do aniquilamento, claro, está esta entidade, que é o tempo, que é responsável por destruir todas as coisas. Inclusive as mulheres que ele agora observa nos seus apartamentos, também elas isoladas, medindo o tempo perdido na frente do espelho. Drummond adora espelhos, né? Ele adora esse jogo. Aliás, a poesia moderna gosta muito disso. Há uma poeta que não tem nada e tudo a ver com ele, que é a Wisława Szymborska, que adora espelhos também, porque, de certa maneira, é o processo da duplicação das criaturas modernas. Tá? Porém, a essa hora vazia, como descobrir mulher? Pergunta ele. E ele exclama, então, esta cidade do Rio. Aqui agora ele faz quase que uma espécie de perfil para esses sites de relacionamento, assim, de encontros à distância. Né? Olha só, tenho tanta palavra meiga, conheço vozes de bichos, sei os beijos mais violentos, viajei, briguei e aprendi. Na verdade, eu estou tentando fazer um pouquinho engraçado, mas na verdade é bem sério o que ele está dizendo. Ele está fazendo uma espécie de reporte da experiência humana. Olha, todas as coisas que tomam como certa que uma criatura humana deve fazer, eu fiz. Eu viajei, eu briguei, eu tenho umas coisas engraçadas, eu sei fazer voz de bicho, eu também sei beijar pesado, forte quando tem que beijar. Ok. Então por que eu estou sozinho? Essa é a pergunta que está meio por trás disso, né? Estou cercado de olhos, de mãos, afetos, procuras. E aí vem o grande tema, que é o tema da comunicação, né? Mas se tento comunicar-me, o que há é apenas a noite. Outro lugar muito forte em Drummond, né? Esse jogo de claro e escuro. E uma espantosa solidão. O adjetivo espantoso aqui é bem fácil de percebermos, né? Porque, lá pelo cálculo, 2 milhões de pessoas, 1 milhão de mulheres. É espantoso estar sozinho. Mas o que eu acho mais importante vem agora em direção àquela leitura que eu propus para vocês. Tá. Se o poema terminasse aqui, podia terminar, tá? Nós teríamos um poema extremamente devastador. Extremamente devastador. Porque a solidão seria a condição humana definitiva. Mas reparem, tá? Neste quarto, sozinho não, né? Porque ele está acompanhado pela bruxa. Olha ali. Companheiros, escutai-me, ele grita. Porque tem exclamação ali, né? Essa presença agitada, querendo romper a noite, não é simplesmente a bruxa. E ela volta a aparecer. Ela estava ali o tempo todo, né? Eu acho maravilhosa essa ideia da bruxa. Eu, quando leio o poema, sempre fico pensando na bruxa passando. Né? É, antes, diz ele, a confidência exalando-se de um homem. Só que a grande questão que se coloca nesse final do poema é a seguinte: exalando-se para quem? Ou, em outras palavras, quem são os companheiros que ele convoca ali? Como convocará em outros tantos poemas, né? Não só nesse. Tá? São companheiros que, 80 anos depois desse poema, continuam a ouvi-lo. E, de alguma maneira, ainda que isso não possa salvar-nos de nossas próprias solidões, é sempre bom, eu sempre digo isso também em aula, é sempre bom ver que alguém se ferrou antes da gente. O mineiro só é solidário no câncer, dizia o Nelson Rodrigues, atribuindo a frase ao Otto, pobre do Otto. Mas, em certo sentido, é isso. Repare, se a gente perde sozinho em alguma oportunidade, é uma derrota desgraçada. Eu tento encontrar um culpado, e o culpado sou só eu mesmo, que é sempre, geralmente, quem é culpado.
Quando eu vou uma oportunidade em que várias pessoas perdem junto comigo, é menos grave. Exemplo, nós vamos lá agora, quando abrirem os espaços de novo, eu e o seu meu pai, que há anos não vamos ao campo do Grêmio, porque é time horroroso, vamos lá assistir o primeiro jogo de reabertura. E aí, quando volta a escalação do time, aqueles jogadores miseráveis, a gente sabe que aquilo é uma derrota prévia, Bressans e outros camaradas dessa sorte. Sabemos que virá a derrota, ela é meio que inevitável, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa por estarmos ali e sabermos disso juntamente faz com que a derrota tenha um sabor engraçado, até num certo sentido, mais suave, menos destrutivo e, ao mesmo tempo, mais coletivo. E esse aspecto coletivo é fundamental em Drummond. Eu gostaria de ler muitos outros poemas, eu tinha separado aqui, mas já me passei, né, no horário, eu não quero abusar do horário da nossa conversa, mas acho que se vocês pegarem essa dica que estava ali naquele slide anterior, ver de um lado esse poder de destruição de nossas ilusões, das ilusões quaisquer que sejam elas, desde das pessoais até as políticas, e do outro lado, ao mesmo tempo perceber que o humor e a capacidade de rirmos dos outros e de nós mesmos, especialmente de nós mesmos, mas acima de tudo, de percebermos que, ao contrário do que se diz, que a poesia ela é a mais complexa forma de leitura, ela é tal, pode ser que seja, apesar de ouvirmos muitas e muitas vezes ao longo da vida que as palavras são imprecisas, que as palavras elas não conseguem captar os sentimentos. Ok, isso é verdade, certamente, em muitos aspectos. De algum modo, quando eu leio um poema de Drummond, como acontece também quando eu leio os grandes poetas do século XX e de outras eras, mas no século XX é uma grande quantidade de poetas capazes de fazerem isso, porque a condição humana está desnuda, não tem mais religião, as guerras destruíram qualquer perspectiva de solução política, as utopias foram para o espaço. Eu leio um poema como esse, que não é menor, tenho certeza que nenhum outro poema de nenhum outro poeta moderno. Tá? E eu tenho esta impressão de que, de alguma maneira, um milagre aconteceu. De alguma maneira, palavras puderam vencer aquilo que parecia intransponível, que é a distância entre mim e o outro. E isso Drummond não mostra apenas neste poema, mas em qualquer poema que nós quisermos tomar. Que, mesmo no deserto da realidade, haverá sempre a perspectiva de que eu olhe para o lado e reconheça o outro diante de mim, e aí a própria ideia de deserto perde seu poder. Tá, gente? Era mais ou menos isso que eu tinha preparado. Tinha um monte de poema para ler, mas, enfim, dá para ler os outros. Vocês depois certamente seguirão lendo, relembrando dessas maravilhosas construções de Drummond. Perfeito, Pedro. Obrigado. Nós podíamos fazer uma indicação, talvez, de um livro, né? Talvez a antologia poética do Drummond. Isso ele não leu ainda, Drummond. Eu acho que é um ótimo começo, e hoje com esses dispositivos também, até por questão da dificuldade de receber livros pelo correio. Eu agora vi o Agnaldo Severino aqui, que é alguém que, como eu, tem bronca com o correio, porque o correio demora para entregar os livros. Então, acho que podemos indicar, tem em dispositivos digitais, em Kindle e outros mais, essa antologia poética, montada pelo próprio Drummond, né, quer dizer, com aqueles que para ele eram seus grandes poemas, e certamente tem ali uma quantidade de sucessos que a gente nem fala. Pô, José, não falamos de tanta coisa, né? Que, claro, poemas inesquecíveis, como Os Ombros Suportam o Mundo, Campo de Flores, Tarde de Maio, essas maravilhas que o Drummond produziu. Ele tem um poema, Pedro, especial, que é para o Guilhermino César. Ah, tu adora esse poema, né? É um poema lindíssimo, né? Era o meu chefe, e o Guilhermino completou, não sei se 80 anos, algo assim, e o Drummond mandou um poema, mas mandou para o Gastal, do Correio do Povo, para publicar no suplemento de sábado do Correio, e eu morava ali perto, e fui levar, falei para ele, telefonei para ele para cumprimentá-lo, ele não tinha lido o poema ainda, e ele estava bastante enormes dificuldades de visão, e eu fui ler o poema, então eu morava ali perto, fui ali para ler o poema. É emocionante, né? Eles eram muito amigos, Guilhermino e o grupo mineiro, né? Os mineiros, aquela ideia que o mineiro é só solidário no câncer é o contrário, né? Eles são solidários, e é emocionante, né? Um poema
sobre o que acabou, sobre o mundo que morreu, porque eles estão velhos, porque ele vem raptar, ele vem sequestrar o Guilhermino César, o poema chama-se Sequestro de Guilhermino César, e para levá-lo ao país da memória, né? Para levá-lo ao país da juventude, dos piqueniques, do foxtrot, né? Dos bailes, de um mundo que não existe mais, mas que existe, né? Exatamente resgatado pelo poeta, né? Que é resgatado na palavra do Drummond. É um poema absoluto, não está na antologia. Não está nessa antologia, né? Mas é um poema que, de fato, aponta para isso que a gente conversava, né? Quer dizer, assim, o mundo e sua realidade são sempre devastadores, mas no poema eu sobrevivo, ou como diz aquelas canções americanas, enquanto durar a canção, estão os dois vivos neste país das musas e das delícias da poesia. Como também, numa outra chave, mas igual, no final da morte do leiteiro, quer dizer, o leiteiro morre inevitavelmente, ninguém vai conhecê-lo, era um rapaz que ninguém sabe quem é, nem a única pessoa que olhou para ele que é a voz lírica do poema. Mas sua morte preserva-se como um quadro perfeito e belo e eterno enquanto o poema for lido, que é talvez a única coisa que quer dizer, a poesia não pode mais do que uma rima, como o mundo e o Raimundo, mas ainda assim, enquanto dura a rima, alguma coisa da experiência humana parece fazer com que a própria vida humana tenha mais valor do que nós normalmente costumamos dar, né? Perfeito. Vamos, enfim, já até passamos do nosso horário. Lembrando que na semana que vem nós voltamos àquela atividade que no ano passado foi tão bem sucedida, dos livros da nossa vida, falando com pessoas. Agora talvez seja um pouco mais difícil falar com duas pessoas ao mesmo tempo nesse sistema. Então, eu vou diminuir, nós fazíamos 1h30, vamos diminuir para 45 minutos e trazer convidados toda semana. E agora, por outro lado, esse sistema permite que a gente possa falar com pessoas que não sejam apenas aqui de Porto Alegre. Claro, isso é a coisa mais legal. De fora, do interior, uma hora dessa pegar o Aguinaldo Severino, né, pegar o Eleanor Schneider, que apareceu aqui. Sim, grande professor. Que fazia aquele evento maravilhoso, né? Temos um núcleo grande, vamos ver se a gente consegue também algumas personalidades fora do Brasil, né? Eu acho que poderemos conseguir. E vamos retomar. Estou em dúvida, até vamos ouvir os que estão nos assistindo depois, se pronunciarem, porque a gente vai voltar no nosso horário tradicional, segunda-feira, às 18h30. Só que segunda-feira é um dia que todo mundo faz live, né? Talvez a gente mude, mas vamos recomeçar nessa segunda-feira. Esse meu convidado de segunda, deveria estar na inaugural. A inaugural era dois amigos que brigam e discutem, mas são muito amigos, Juremiro Machado e Davi Coimbra. São íntimos amigos. Mas na hora o Davi teve que voltar para os Estados Unidos e acabei eu ficando fazendo com o Juremiro. Eu quero fazer de novo com o Juremiro. Mas o convidado da segunda-feira para reabrir é o Davi Coimbra, que tem uma grande leitura sobre modo de crônica. E nessa live da Universidade Aberta, da terça-feira que vem, eu quero falar de um autor, porque eu sou um defensor desse escritor, que é muito mal visto por críticos, não é bem visto na universidade, mas que é um autor importante e alguns romances de primeira classe, que é o Jorge Amado. Eu vou falar de um romance que eu certamente incluí mesmo numa lista que fiz agora, entre os 10 melhores romances brasileiros do século XX, com absoluta convicção, com absoluta certeza, acho que já fiz umas 3, 4 leituras desse romance, que a gente é obrigado a fazer como professor. Assim. Terras do Sem Fim. Né? É um belo romance. Como pôr em pé o mundo. Né? O Jorge Amado sabe fazer isso como poucos. Então, na terça-feira, às 6h30, eu vou estar aqui, e aí vamos tendo outras, já falei com vários professores, que vão aqui fazer nesse momento um momento de amor à literatura e de discussão da literatura. E, de certa maneira, né, eu tenho a impressão, assim, assistindo também aos outros eventos da coordenação aqui por essa plataforma, que parece um pouco um programa de televisão mais moderno, quer dizer que também permite que, não tendo mais espaço nos canais tradicionais para isso, a gente possa manter
um canal de conversa sobre literatura e certamente muitas pessoas sentem falta disso. Eu mesmo assisto os outros quando tem, porque a gente parece que esse assunto que tanto nos encanta sumiu das mídias e da própria televisão aberta. Perfeito. Então, agradecemos não deu para ler. Obrigado, a gente tem visto muitas mensagens que vão aparecendo. Obrigado, Mariodete, obrigado. Eu vi agora o Fernando também antes. Obrigado, a gente não consegue ver tudo, porque a gente está meio envolvido na fala, né? Claro, mas difícil, muito obrigado. Coisas. Aqui o nosso professor Gilmar, né? Ô, Gilmar, obrigado. Do professor de Passo Fundo, ele dá aula na UBRA também, vi vários professores aqui. Elvio, obrigado. Né? Elvio Vargas, um poeta do Alegrete, amigo do nosso hiper amigo Sérgio Faraco, né? Um grande amigo. Tá. Então agradecemos a presença de Obrigado, todos. eu agradeço também. Até a segunda-feira com o Davi Coimbra, na terça com Jorge Amado. Encontro com Jorge Amado, com Isto É, com o grande romance de Jorge Amado. Obrigado por todos. Obrigado, boa noite.